Todo mundo achou? Diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra para um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos na ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Nós vamos falar hoje sobre justificação, uma obra de Deus. É algo que muitas vezes são doutrinas da Bíblia, e muitas vezes nós, quando entramos numa igreja, nós ouvimos só aquelas palavras: Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua história, Deus vai abrir porta onde não tem porta, né? Deus vai te dar dinheiro. São as palavras que ultimamente nós estamos ouvindo dentro das igrejas, e as doutrinas de Deus meio que estão ficando de lado, e a gente tem que aprender o que é justificação. Justificação é quando Deus declara alguém justo, aquela pessoa que recebe a Cristo, ela recebe o Senhor como Salvador e ela se torna justo diante do Senhor, e é baseada nessa justiça de Deus que as nossas contas, elas são debitadas, vamos dizer assim, na conta do Senhor. E nesse capítulo aqui, nesses versículos que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre salvação. Ele está explicando às pessoas que ainda não eram salvas, explicando até mesmo aos judeus como que um pecador poderia ser salvo. E nós temos que aprender, porque se alguém pedir a razão da nossa fé, ou se alguém for evangelizado por nós, como nós vamos evangelizar e explicar a essa pessoa como ela vai ser salva? E o termo da teologia para a salvação se chama justificação pela fé. Martinho Lutero, ele diz assim: com essa doutrina a igreja fica de pé, sem essa doutrina a igreja vai cair. Então é importante nós sabermos que a salvação é mediante a graça. A salvação ela não é resultado da nossa obra. Nada que nós venhamos fazer vai fazer com que nós sejamos salvos, porque a obra ela é mediante, a salvação é mediante a fé. A salvação ela é recebida independente, independente. A salvação é recebida mediante a fé, independente das obras. Então não é por aquilo que você e eu fazemos, não é por aquilo que eu e você somos, porque as obras elas não são a causa da nossa salvação. As obras elas são o resultado da nossa salvação. Então a fé é a raiz, as obras são os frutos. A fé produz as obras e as obras vão revelar a nossa fé. Porque tem muitas pessoas achando que se der uma cesta básica, se visitar um asilo, se visitar uma casa, vamos lá, de um drogado, que as pessoas que são drogadas, que estão em tratamento, elas acham que fazendo isso, elas vão obter a salvação. E nós temos que entender que é mediante a graça. Nós não somos salvos pelas obras. Fala para o seu irmão assim: pare de tentar agradar a Deus pelas suas obras. Amém? Tem muita gente tentando agradar a Deus pelas suas obras, porque as obras elas são evidência da salvação. Quando nós somos salvos, nós temos a evidência. A evidência se vem através das obras, mas nós não praticamos boas obras para nós sermos salvos. Nós temos que entender que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Só que a fé, ela não é a base da nossa justificação, ou seja, da nossa salvação. A fé é um instrumento mediante a qual nós tomamos posse da salvação.
Muitas pessoas pensam que há um nível, né, de justificação. Na justificação não existe crente mais fraco ou mais forte. Na justificação não há, porque muitas pessoas pensam que na justificação vai ser o processo. Não, a justificação não há. Uma vez Jesus promoveu a justificação, uma vez ele fez. Está falando ao vivo. Pode deixar. Agora nós chegamos lá. Então, a justificação é um ato único. É um ato que Cristo fez uma vez. Ele não vai se repetir. Então, a gente tem que aprender que justificação, ela não acontece no nosso coração. A justificação, ela acontece no tribunal de Deus. Vocês lembram daquela mensagem que eu preguei dentro de 1 Coríntios 9, que fala do tribunal do trono branco, que vai ter um julgamento? Esse julgamento, ele não é para salvação, esse julgamento é para perda de galardão. Mas como nós estamos falando aqui, a justificação, ela acontece no tribunal de Deus, ela não acontece no nosso coração. É como se fosse uma declaração jurídica de Deus perante o tribunal. É como uma pessoa que, vamos dizer, um ato mais simples, é como uma pessoa que ela está condenada e ela vai lá no Supremo Tribunal Federal da nossa nação e ela pede um habeas corpus, um papel assim, dizendo que ela não vai presa e que não tem culpa sobre ela. Foi isso que Cristo fez sobre nós. Nessa declaração, vamos dizer assim, informa que todo pecador diante de Deus, né, ele não tem mais culpa sobre ele. Então, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus, ele paga o seu pecado. O pecado meu e seu foi colocado na conta de Deus. Você já comeu em algum lugar e alguém pagou essa conta para você? Com certeza já. É o que Jesus fez por mim e por você. Nós merecíamos a morte, mas o Senhor morreu em nosso lugar e colocou a nossa culpa na conta dele. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê a mim, ele vê Cristo, ele vê o sacrifício de Cristo. Isso é justificação. Então, não há mais condenação sobre mim e sobre você. Então, se você morrer agora, não há mais condenação sobre você, porque Cristo pagou. Só que é importante nós não confundirmos justificação com santificação. É uma diferença muito grande. Preste atenção, a justificação é a nossa posição diante de Deus. Santificação indica a nossa condição. A justificação eu não perco, mas a santidade eu perco. Porque nós temos que entender que justificação é uma posição que eu tenho diante de Deus. Já tem um papel, lá vamos num exemplo assim mais claro, diante do Senhor, né, dizendo que não há mais culpa sobre nós. Santificação indica a nossa condição. A santificação muda a cada dia, mas a justificação ela não muda. Você já percebeu que por nós sermos pecadores, o que acontece? Nossa vida é muito cheia de altos e baixos. Um dia nós pecamos, e quando nós pecamos diante do Senhor, vivemos a prática desse pecado, nós vamos nos afastando de Deus. Consequentemente, nós vamos perdendo a santificação, nós vamos perdendo a comunhão com o Senhor. Porque Isaías 59 diz que o nosso pecado nos afasta de Deus, mas a justificação, ela nos aproxima de Deus. Então a justificação ela não vai mudar, porque é um ato, não é um processo. O que Cristo podia fazer, ele já fez. Então não há níveis de justificação. Da santificação há aquele que vai estar mais santificado, aquele que vai estar orando mais, vai estar, né, jejuando, se consagrando mais. E a gente pode ver em Romanos capítulo 5, no qual nós lemos, que essa justificação, esse ato baseado na obra que Cristo fez, não baseado naquilo que nós somos, não baseado em nossos méritos, né? Essa obra, ela teve um resultado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5. Ele diz que há um resultado desse sacrifício, dessa justificação que Cristo fez. E a gente pode ver que o primeiro resultado, a primeira bênção que há dessa justificação está em Romanos capítulo 5, o verso 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o primeiro resultado que a justificação trouxe para mim e para você, paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Mas é interessante que paz com Deus é diferente de paz de Deus. Por quê? Paz de Deus é um sentimento. Você já percebeu que quando a gente está passando
nós podemos sofrer variação. Quem sabe hoje você está sem paz, seu coração está turbado, preocupado, ansioso, meio que perde a paz. Então essa paz aqui com Deus é um status, porque antes de nós sermos salvos, nós éramos inimigos de Deus. Abra aí Romanos 5,10. Deixa a Bíblia aberta em Romanos capítulo 5. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora, por nos tornarmos filhos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Romanos 5, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então a pessoa que não é salva, ela é inimiga de Deus. Por que ela é inimiga de Deus? Porque ela não é capaz de cumprir a lei de Deus, ela não é capaz de obedecer à vontade de Deus, ela não é capaz sozinha de agradar ao Senhor. É por isso que nós temos que entender que justificação, salvação vem por meio da fé, através da graça do Senhor. Então, antes de conhecermos ao Senhor, nós éramos inimigos de Deus, e por ser inimigos de Deus, nós perdemos a paz, porque Isaías 48:22 diz assim: não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Então o mundo lá fora sofre sem paz, porque ela é inimiga de Deus. A própria Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito Santo de Deus. Isaías 32:17 diz assim: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então quem tem a justificação, quem aceitou Cristo como Senhor, ele tem paz com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. Condenação significa que Deus declara, todos que nos declara pecador. Condenação de Deus equivale como se fosse uma declaração de guerra. Então ninguém pela lei pode desfrutar paz com o Senhor. É por isso que nós vivemos o tempo da graça. Ninguém condenado pela lei pode desfrutar paz com Deus, porque Romanos 4,15 diz assim: porque a lei produz a ira. Só que a justificação, ela significa que Deus os declarou justos. Justificação é como se fosse uma declaração de paz. Hoje nós temos paz com Deus. Você já viu que existem muitos países que hoje estão em guerra? Hoje nós não estamos mais em guerra com o Senhor, porque nós temos paz com Deus. É por isso que nós somos declarados justos. Salmo 85, verso 10 diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então, somos justos porque a lei não pode nos condenar, a lei não pode declarar guerra contra mim e contra você. Só que é o que eu preguei esses dias atrás. Muitas igrejas e muitos cristãos dizem que são evangélicos, mas querem viver na época da lei, querem ter os mesmos atos, os mesmos processos, os mesmos rituais, e não é assim. Nós vivemos na época da lei. Jesus já nos justificou, nós não precisamos oferecer sacrifício de animal como os sacerdotes ofereciam lá atrás. Se você olhar em Malaquias, os sacerdotes em Levítico, eles levavam os animais. Quando o povo pecava, era necessária a expiação de um animal, porque sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há perdão de pecado. Aí Cristo veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. É por isso que isso tem aquela expressão assim, bode expiatório. Você já ouviu essa expressão? Bode expiatório. O bode expiatório, se eu não me engano, no Antigo Testamento funcionava mais ou menos assim: pegava um bode e o sacerdote colocava a mão sobre ele, orava sobre. É como se todos os pecados de Israel ficassem sobre aquele bode. Aí ele era solto no deserto para morrer no deserto. O bode que expiava o pecado. Mas hoje nós temos que aprender que Cristo nos justificou. Nós não podemos ser salvos mediante as obras, nós não podemos ser salvos mediante a lei. Nós temos que aprender que a salvação é mediante a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e não é por obras. Então entenda que o primeiro resultado da justificação que nosso Cristo nos deu é termos paz com o Senhor. Você tem paz com o Senhor. Outrora, quando éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz, como que é o versículo? Aquele que
O mundo jaz no maligno. Inimigo de Deus, amigo do mundo, isso, lembrei. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Antes nós éramos amigos do mundo, e por ser amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Hoje não, hoje nós somos inimigos do mundo e amigos de Deus. Foi isso que proporcionou a justificação, porque quando estávamos no mundo não tínhamos paz. Quem já ficou sem paz, angustiado? Levante a mão. A maioria de nós. E normalmente quando nós perdemos a paz é porque alguma coisa está errada, é porque nós praticamos alguma coisa, é porque nós estamos murmurando, é porque nós estamos questionando Deus, é porque estamos murmurando contra Deus, porque nós temos paz com o Senhor. Volto a dizer, paz com Deus é diferente de paz de Deus. A paz de Deus é um sentimento, e por ser sentimento ele sofre variação. Tem dia que a gente levanta agoniado, mas tem dia que a gente levanta, pode cair o mundo ao nosso redor, a gente tem paz. Então essa paz que eu estou falando aqui é a paz com Deus, é a paz que o pecado impedia a mim e você de ter paz, de ter comunhão com o Senhor. Daí Isaías 59, o pecado faz separação e divisão entre Deus e os homens. O ouvido de Deus não está tampado e a mão de Deus não está encolhida, mas o pecado afasta do Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 32, ele enumerou os pecados dele. Se você olhar lá no Salmo 32 e no Salmo 51, vamos ler? Abre aí sua Bíblia. Vamos ler o 32 primeiro. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha, olha aqui, enquanto eu mantinha os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então enquanto ele mantinha o pecado dele escondido, ele definhava, a mão de Deus pesava sobre ele, as forças dele estavam se esgotando. A partir do momento que ele reconhece o pecado e confessou o pecado, veio a paz. Então nós temos que confessar pecado. Fala para o seu irmão, você tem que confessar pecado. Amém? Temos paz com Deus. Segunda coisa que nós aprendemos através da justificação que Cristo fez por mim e por você na cruz. Romanos 5, a parte B do versículo. Segundo verso 2. Diz assim: o primeiro diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Depois ele diz assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então a justificação que Cristo fez por mim e por você nos permite ter acesso a Deus. Porque o termo acesso nesse versículo aqui, nesse capítulo, significa uma permissão para entrar na presença de alguém mediante o favor de outra pessoa. No texto onde fala de Esther, o rei tinha um costume que a rainha ou qualquer pessoa só podia entrar na presença do rei se o rei estendesse o seu cetro. No livro a gente pode ver que acesso no grego significa ancorar no porto seguro. Então, quando nós estivermos passando por algum tipo de adversidade, nós temos um porto seguro onde nós podemos ancorar a nossa vida. Então, se você está com a sua vida, o vento está muito forte, esse acesso aqui que a justificação nos permite, significa no grego ancorar no porto seguro. Nós temos que entender que somos privilegiados por ter esse acesso, porque os judeus, eles eram separados
de espessura. Então olha para você ver, 10 a 12 centímetros. Pega ali, Mateus, para mim, por gentileza, minha treina. Dividir. Rapidinho. Você tem uma noção do que é 10 a 12 centímetros. Eu acho que é o palmo da mão, né? Metade. Isso aqui, ó, era a espessura da cortina que separava onde estava a Arca da Aliança. Era muito grosso. Pode deixar aqui. E era tão resistente esse véu que, segundo os historiadores, 2 cavalos não tinha a força necessária para romper, para rasgar esse véu do templo. Isso mostra que não era qualquer um que podia entrar, não era qualquer hora que podia entrar. Era somente o sumo sacerdote, e ele podia entrar só uma vez no ano, que era no dia da expiação, no dia do, se não me engano, Yom Kippur, que chamava. Era só uma vez que ele podia entrar, e tinha um porém: se ele entrasse em pecado, por pecado, Deus achasse alguma coisa nele que tivesse contra ele, na hora ele era fulminado, ele morria, lá onde mesmo. Daí, tal acessório na roupa do sacerdote, quando ele entrava, uma corda amarrada à cintura e um sininho daqueles de vacas. Já viu aquele sino que põe assim? Por quê? Quando ele andava, o sino obviamente ia mexer e ia fazer barulho. Então, se ele tivesse pecado e caísse, a Deus achasse pecado e ele caísse morto, quem estava atrás da cortina parou, sinal que ele morreu. E a corda servia para quê? Para puxar ele para fora. Então hoje nós andemos, né? E a gente pode ver que ele possuía esse véu. Ele tinha 13,5 metros de altura. Essa treina aqui tem 5 metros de largura. Então, se for aqui para cima aqui, isso aqui não vai dar os 13,5 metros. Ela tinha 13,5 metros, segundo 1 Reis 6, verso 2, de largura. Então era assim algo gigantesco aos olhos humanos. E os gentios, os que não... Prédio Patadares. Era muito grande, era gigantesco, era assim, coisa de Deus mesmo, enorme. Só que os gentios, que éramos eu e você, porque a Bíblia diz assim: veio para os seus não receberam. Jesus não veio para mim e para você, ele veio para os judeus. Veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então esses gentios, na época do templo, do tabernáculo, eles tinham um muro externo que separava o templo, e nesse muro tinha uma advertência declarando da seguinte forma: qualquer gentil que passasse daquele ponto seria morto. Então dá para você notar como era a seriedade de buscar Deus. Hoje o povo de Deus entra na presença de Deus, eu e você entra de qualquer jeito, não pede perdão, não reverencia, não tem temor diante de Deus, só entra na presença de Deus para pedir as coisas, né? Igual as filhas da sanguessuga, só dá, e não tem temor. Então a gente tinha que entender que tinha nesse tempo, eles não tinham acesso, mas a justificação, a obra de Cristo na cruz, nos permitiu entrar, porque quando Cristo morreu, ele rasgou o véu. Lucas 23, 45. A morte de Cristo. Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. E o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvando a Deus, dizendo: certamente esse homem era o quê?
Senhor nos fez? Nos justificou, nos tornou justo. Então, diz aqui: o véu do santuário se rasgou ao meio, né? Mateus 27, 45, vamos lá. Vai dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Mateus 27. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, deu a Jesus para beber, mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente ele em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então não existe véu mais que separa a mim e a você. Então nós temos acesso a Cristo, eu e você, né? Temos acesso a você não. Nós temos acesso a Deus pelo meio do seu sangue. Quer ver? Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Abra a Bíblia, Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, verso 19. Vamos ler o 18. 10, 18. Diz assim: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Então Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, através do seu sangue, ele abriu acesso, ele nos deu acesso através de Cristo. Nós entramos na presença de Deus, não é por causa de atributo meu e seu, de qualidade minha e sua. Nós entramos na presença de Deus porque nós somos filhos do Rei, pelo simples fato. Só que tem gente entrando na presença de Deus pelo seu atributo. Eu me lembro da história do fariseu que orava e batia no peito, dizendo que ele era maioral, dizendo que ele era bom, né? E não era. Então nós vivemos na graça e não na lei. E esse acesso que o Senhor nos deu é de forma contínua, porque você pode entrar na presença de Deus a hora que você achar melhor, a hora que você quiser, no trabalho, na rua, né? Você deitado na igreja, caminhando, uma reunião de família, exercendo a sua profissão ou não. Você pode entrar na presença de Deus, porque através da justificação, o ato do Senhor ter pagado o nosso pecado nos tornou justos, e por nos tornar justos, nós temos acesso à presença de Deus. Outra coisa que a justificação traz, ela nos traz esperança. Porque Romanos diz aqui: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, nós falamos, por meio de quem obtivemos acesso, né, a essa graça na qual agora estamos firmes. Aí ele diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Porque a paz com Deus, preste atenção nesse segmento aqui. Paz com Deus, como nós falamos, trata do passado, porque Deus não vai nos condenar por causa dos nossos pecados. O acesso a Deus trata do presente, porque nós podemos entrar, como eu acabei de dizer, na presença de Deus a qualquer momento. E a esperança da glória trata do futuro. Essa esperança da glória, ela trata do futuro, porque um dia nós vamos participar da glória de Deus, porque quem é justificado
Paulo em Filipenses 1:21, ele disse o seguinte versículo: para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Então, Paulo ele tinha consciência de que viver com Deus era bom, mas morrer era mais lucro ainda do que viver. Olha o que disse esse missionário assistindo a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, para pegar mais alguma coisa, e ele citou esse exemplo desse senhor aqui, Miguel Gonçalves Torres. Segundo o que ele falou, foi um dos primeiros missionários que surgiu na igreja presbiteriana no Brasil. E logo quando ele estava morrendo, já no seu leito de morte, ele chama a esposa dele e diz a seguinte frase: eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Estava preparado para a morte. Porque nós temos que entender o seguinte: Paulo disse assim: porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Fala para o seu irmão assim, por mais que seja estranho o que você vai dizer para ele, mas todos nós um dia, infelizmente, vamos morrer. Felizmente, porque vamos para o céu. Mas, por mais que seja estranho, diga para ele assim: não basta viver bem, não basta viver bem, é preciso morrer bem. É preciso morrer bem, porque como esse senhor aqui disse, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Paulo disse em 2 Timóteo 4,12: eu estou dizendo porque a justificação nos faz ter esperança de que um dia vamos participar da glória do Senhor. Isso é ato da justificação. Paulo disse assim, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. Um grande missionário, D.L. Moody, ele disse assim, ele estava doente, a história é a seguinte, e ele pegou um trem e foi retornar para o seu leito, para a sua casa, para passar os últimos dias na sua casa e morrer perto da família. E ele disse assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, e eu estou entrando na glória. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: não orem. Ele estava com câncer, e ele no leito da morte, ele disse para ele, juntou a família, segundo a história, quando ele junta a família, e diz assim: não orem mais pela minha cura, não me detenha da minha glória. Você já viu que às vezes, até acho que foi a irmã que contou, né? Lá no dia que nós almoçamos na Estela, que tem uma pessoa da sua família, sua avó, né? A avó dela já está idosa já, e a família, por amar, está orando para Deus revigorar as forças, dar mais alguns anos de vida, e corrija se eu estiver errado. E a avózinha dela diz: para de orar para eu ser curada. Então é o que esse grande homem de Deus diz assim: não orem mais pela minha cura, não me detenha na glória de Deus. Então isso é você ter convicção da justificação, porque ela nos dá esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. Quem é justificado tem esperança de vida eterna. Quem é justificado, a morte perdeu o seu poder. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:55: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia! Jesus Cristo, até a morte ele venceu em nosso favor. Ah, eu não vou morrer, vai. A Bíblia diz que o inimigo do homem, o último inimigo é a morte. Mas nós estamos falando aqui que após a morte física, pela justificação que Cristo fez por nós, nós temos esperança da glória. Esse é o consolo. Quando alguém falece perto de nós, que nós amamos, que nós não queremos, como eu já disse, Eclesiastes capítulo 3, Deus colocou o desejo da eternidade no homem. Está lá, Eclesiastes 3. Só que a gente pula, a gente fixa muito tempo de plantar, tempo de colher. Quer ver? Vamos lá ver para você ver? Abre aí Eclesiastes 3. Verso 9. 10, 11. 11. 9, 10, 11.
Acharam? Isso, 10, 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, em nós, há um desejo de viver eternamente. Fala para o seu irmão assim: só que você não é Highlander, fala para ele. Só o Isaac, que no paintball não morre de jeito nenhum. Isaac. Então, eu estou tentando achar um texto aqui que fala sobre a morte. Vou achar. Isaías 57, se você quiser abrir. Acharam? O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha que maravilha. Vou ler de novo. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, eu já usei esse versículo aqui, em velório. É uma situação que eu detesto falar, mas é uma situação que às vezes a gente é colocado para falar. Eu não gosto de falar em velório, porque tudo que você falar lá para as pessoas elas não vão muito compreender e não vão aceitar, porque em nós foi colocado o desejo da eternidade. Nós queremos viver para sempre. Só que essa eternidade que Eclesiastes 3 diz é a eternidade com o Senhor. Cristo em vós, esperança da glória. Então, como esses grandes homens disseram, para mim viver é Cristo, né? O morrer é lucro. Combati o bom combate. Afasta-se a terra, aproxima o céu. Estou entrando na glória. Não ore mais pela minha cura, não me detenha da minha glória. Eu usei um exemplo aqui de uma rainha, se eu não me engano, rainha de Orange, uma coisa assim. Não, Elizabeth Orange, uma coisa assim. E ela pegou e, na hora do leito de morte, ali já desfalecendo as forças, o capelão chega para ela para dar algumas palavras de conforto, de consolo antes da morte dela. E ela vira para ele, segundo a história, e diz assim: eu não deixei esse assunto para a última hora. É preciso viver bem, mas também é preciso morrer bem. É por isso que nós temos que crer, ter esperança de que ao morrermos, nós encontraremos com Cristo nos altos céus. E lá desfrutaremos da justificação, da paz e da tranquilidade e do sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Só que a gente vê, eu percebo da reação do corpo humano, né? Porque a gente precisa ser profeta para interpretar a expressão corporal das pessoas. Ninguém gosta desse tipo de assunto, mas é um assunto que é real. Eu vendo o pastor ouvindo uma pregação, como é que é o nome dele? É Paul Washer. E ele disse assim: daqui a uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, a maioria de nós não estará aqui. A grande pergunta é: aonde nós vamos estar? No céu. Nós temos que ter essa convicção. É o que eu tenho tentado tirar. Eu falei isso para alguém na porta da igreja. Eu tenho tentado tirar, eu não, através da palavra, é tirar essa ideia de mim, de você, que Cristo morreu para nos dar casa, carro, dinheiro. Cristo não morreu por isso. Cristo não morreu
já disse aqui que o pastor teve o cúmulo absurdo de entrar dentro da igreja com o carro, os irmãos tocaram no carro, mas receber a opção da prosperidade. São coisas assim, não tem nem o que falar, são falsos profetas, são lobos disfarçados de ovelha. Então eu não quero enganar você, dizendo, olha, sua vida vai ser tranquila, porque o Evangelho de Deus, ele sofre perseguição, então nós temos que ter essa esperança da glória, porque a esperança da glória de Deus trata do futuro. Então quando eu e você morremos, nosso corpo já não tiver mais fôlego de vida, quando o Senhor retirar o fôlego de vida de mim e de você, nós vamos para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão assim, você vai para o céu. Amém? Glória a Deus. Vai para o céu não é porque você é bom, bonito, tem dinheiro ou tem mérito algum, porque você tem um diploma pendurado na parede. Você vai para o céu porque Cristo escolheu você. Veio para os seus não receberam, mas aqueles que receberam, Deus poder ser chamado Filho de Deus e deu vida eterna. Para fechar o pacote com Deus, pela justificação, temos segurança diária, porque o verso 3 e 4 de Romanos diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo disse assim também, nós nos gloriamos não só no acesso, não só na paz, não só na esperança de estar com o Senhor, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque a justificação, ela não nos ajuda, porque às vezes você pode dizer assim, pastor, essa conversa sua aí de justificação, que ela vai me ajudar depois da morte, eu tenho problema, tenho conta para pagar, eu tenho família para cuidar, né? Eu não quero saber desse trem de justificação aí de morrer, agora não, quando eu morrer eu trato desse negócio, não é assim não. Então a justificação não trata só da glória vindoura, não, ela também trata do problema do dia a dia, porque a gente pode entender que justificação não é que nós vamos ser livres das tribulações da vida, porque Jesus disse, vai ter aflição, né? As tribulações com Deus, elas trabalham em nosso favor, é isso que nós temos que pôr na cabeça. Com Deus nada é por acaso, com Deus tudo coopera para o bem, tudo. Uma vez eu fui pregar numa determinada igreja, ao término chega um casal, olha a situação que Deus me pôs. Chega um casal até mim, começa a clamar de algumas coisas, não disseram o quê, e eu logo soltei esse versículo, irmão, descanse em Deus, tudo coopera para o bem. E a esposa vira para mim e fala assim, até a morte de um recém-nascido coopera para o bem. Eles tinham acabado de perder uma criança, que era recém-nascida. Eu falei assim, olha, infelizmente você vai me desculpar, mas com Deus tudo coopera para o bem. Até uma morte, ela coopera para o bem. A gente não consegue entender. Jesus disse assim, o que eu faço hoje você não entende, você vai compreender depois. Então a tribulação ela não é contra mim, contra você. A tribulação ela constrói o caráter cristão, porque a gente tem que entender que esse termo experiência do verso 4 significa caráter que foi aprovado. E se você ler em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. Então é por isso que serve a aprovação, por isso que serve a tribulação. E eu aprendi com o meu antigo pastor, e eu já vi isso aqui. Você dá função, você dá cargo para quem não tem experiência, não tem submissão, não tem leitura de Bíblia, não tem comunhão com o Senhor, ele vai trazer problema, porque o caráter dele não foi aprovado, ele não passou por tribulações para ter o caráter aprovado, para ser obediente, para ser manso, para ser humilde. Então é por isso que o Senhor muitas vezes nos prova. Essa experiência no verso 4 aqui significa caráter que foi aprovado. Então Deus quer aprovar o seu caráter.
Experiência com Cristo é igual a esperança. Então, para que você tenha esperança, primeiro vai ter que vir a tribulação, ela vai gerar paciência, ela vai gerar um caráter aprovado, e depois do caráter aprovado, você vai ter esperança. Com Deus, irmãos, se na vida secular a gente começa do prézinho, do jardim, do maternal, imagina com Deus. Só que tem muita gente que já quer começar no pós-graduação com Deus. Tem gente que chega na igreja, já quer pregar, já quer ensinar, já quer cantar. E eu aprendi uma coisa: é aquele que está assim tão que ladra não morde. Aquele que chega na igreja, fazendo barulho demais. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o que você está precisando? Ele vai fazer por um tempo. Mas depois de um tempo, a fé dele vai esmorecer, ele vai parar de fazer. Porque ele não passou por essa sequência. A tribulação gerou paciência, paciência gerou caráter, e caráter gerou esperança. Então, a justificação, ela nos traz segurança diária. Porque Paulo disse também: nós vamos nos gloriar nas tribulações. É você levantar a mão para o céu e dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a loucura de Deus. É o que eu preguei domingo passado, Tiago capítulo 1. Ele diz: olha, quando você passar por provação, fica alegre. Fala para o seu irmão: fica alegre, irmão. Amém? Fica alegre. Então deu para você entender o que é a justificação, o que ela promove na nossa vida. Ela promove acesso com Deus, ela promove paz com Deus, ela promove esperança da glória e segurança diária. Você vê, o simples ato de Cristo fez muita coisa por mim e por você. Quem sabe você não sabia disso, porque muitas vezes a gente fica buscando a Deus só para Deus me dá dinheiro, Deus me abençoa, Deus faz aquilo, e não conhece as doutrinas da Bíblia. É a doutrina da salvação, a doutrina da justificação. Então, justificação é Deus declarando você e a mim justo, baseado na justiça de Cristo. As nossas contas foi debitada na conta de Deus. Você não deve mais nada para o diabo. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Amém? Então, que nós tenhamos esperança de um dia encontrarmos com o Senhor. Então, se você tinha medo da morte, para com esse medo da morte, porque ninguém morre antes da hora. Amém? Quando morrer, as famílias vão ficar tristes, vai. Com medo ou sem medo, vai morrer. Não tem jeito, né? Então temos paz com o Senhor, temos acesso a Deus, temos esperança e nos gloriamos também nas tribulações. Pai, no nome de Jesus nós te adoramos e te glorificamos, pois sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, ó Deus que é santo, e nós te agradecemos, ó Deus, a justiça do Senhor em nosso favor. Se não fosse o Senhor morrendo em nosso lugar, o que seríamos de nós, Senhor? Estaremos fadados ao inferno. Mas o Senhor, na sua cruz, levou sobre si dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre o Senhor. Através do seu sacrifício, nós temos paz com o Senhor. Outrora éramos inimigos do Senhor, mas agora temos paz com o Senhor, porque o Senhor nos tornou justo. Nossa conta foi paga, o escrito de dívida
Senhor, porque éramos amigos do mundo, mas a justificação nos fez ser amigos do Senhor, temos paz com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua morte. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória